vamos lá. Nós vamos, então, boa noite a todos, aqueles que chegaram agora. Estamos começando aqui uma oficina Conhecendo o SATPREV. E hoje nós vamos fazer uma contextualização de todo o ambiente em que o SATPREV nasceu, desde o ambiente acadêmico até as necessidades nos RPPS de uma maior qualidade de gestão, principalmente nos RPPS pequenos. Né? Algumas pessoas já ouviram falar do SATPREV em alguns outros eventos, alguns alunos já ouviram falar dele por alguns colegas que participam do projeto ou por mim mesma, mas nem todas as pessoas conhecem a história inteira. Então, vou nesse momento apresentar para vocês e depois fazer essa contextualização da questão dos RPPS municipais também, certo? Bem, então, como eu já disse, meu nome é Cristiane Silva Corrêa. Eu sou professora do curso de Ciências Atuariais da UFRN. Sou formada em Ciências Atuariais pela UFMG, me formei em 2007. Depois eu fiz um mestrado em Demografia no CEDEPLAR, também na UFMG, de 2008 a 2010. E quando eu terminei o mestrado, eu passei no concurso e fui ser professora do curso de Ciências Atuariais da UFRN, isso em 2010. Nesse momento eu também estava entrando no doutorado. E comecei a desenvolver algumas pesquisas e tentando aliar a questão das ciências atuariais com a demografia. Né? E foi nesse contexto que a gente começou a trabalhar na UFRN com cursos, com projetos de extensão. Poucas pessoas sabem, isso é muito importante. A universidade, que é diferente de faculdade, universidade, ela é formada por 3 pilares. Pilar do ensino, pilar da extensão e o pilar da pesquisa. A maior parte das pessoas conhece a universidade pela pesquisa, ou melhor, pelo ensino, né? Conhece muito pelo ensino, por causa das aulas que são ministradas. Mas esta é apenas uma parte de tudo isso que forma a universidade, toda essa mistura que forma a universidade. Outras pessoas também conhecem pela pesquisa. Agora, nessa época de pandemia por Covid, muita gente tem visto, né, como tem se desenvolvido vários achados científicos. Professor da universidade tal, da outra universidade, faz um modelo, faz um determinado medicamento, desenvolve uma nova droga, faz algum experimento. Bem, isso faz parte da pesquisa. Mas nós temos também uma aliança com a extensão. E a extensão, pesquisa e ensino, elas se relacionam. A extensão é a aplicação junto com a comunidade do conhecimento acadêmico, produzido em forma de pesquisa, muitas vezes, apresentado, disseminado por forma de ensino, muitas vezes, mas em interação constante com a universidade em forma de extensão. E essa extensão ela se dá por projetos de extensão, ela se dá por programas de extensão, ações, eventos. Esse evento que a gente está participando agora, inclusive, é uma ação de extensão. A gente está fazendo uma oficina oferecida pela UFRN para apresentar algo que é desenvolvido pela UFRN em conjunto com a comunidade. Por quê? Houve também uma demanda dos gestores. Muitas coisas que foram incluídas no SATPREV são demandas dos gestores de RPPS municipais. Há uma interação. Até porque se a gente faz um desenvolvimento de algo novo que não é aplicado, esse algo novo não serve para a prática da sociedade. E a extensão é o que garante que aquilo que está sendo desenvolvido na universidade, aquilo que está sendo disseminado, está conversando com as necessidades sociais, sendo aplicado para as necessidades sociais e sendo construído conjuntamente com a sociedade. Então, nós temos aqui esses 3 pilares formando aquilo que a gente chama de universidade. E em 2010, eu ingressei como professora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E já em 2012 surgiu a oportunidade de atuar dentro de um projeto de extensão, na verdade um projeto de ensino, pesquisa e extensão, que ele foi desenvolvido em parceria com o Ministério da Previdência Complementar, com o Ministério da Previdência Social, para que a gente pudesse implementar ou ajudar tecnicamente, dar suporte técnico para a criação de novos RPPS no Rio Grande do Norte, porque até então o Rio Grande do Norte era o estado com o menor percentual de RPPS implementados. Então tinha-se essa demanda, certo? E por causa dessa demanda que foi fomentado este projeto, nós começamos a desenvolver esse projeto. Ok?
Então, em 2012, né, com um grupo de alunos, um grupo de professores, nós começamos a dar esse suporte técnico. E para dar esse suporte técnico, começamos a investigar mais a fundo a realidade dos RPPS. E vimos que um grande problema, que ainda hoje é muito apontado para os RPPS municipais, é que a população é muito pequena. A população de servidores abraçada por esses RPPS é uma população muito pequena. E toda a abordagem teórica, metodológica, atuarial que a gente tem, ela foi construída para grandes números. Ela foi construída para, em geral, são benefícios vitalícios. Então, a gente precisa saber quando vai ser a morte do indivíduo. Nós não temos como estimar quando vai ser a morte de um indivíduo em específico, mas nós fazemos isso para um grupo grande de indivíduos. Né? Quando a gente observa no conjunto da população, a gente observa, por exemplo, que pessoas mais velhas têm maior probabilidade de morrer que pessoas em fase adulta. Né? Isso é uma constatação e nós conseguimos atribuir probabilidades para essas ocorrências. Mas saber exatamente quando cada uma das pessoas vai morrer, a gente não sabe. Nós sabemos para um grupo de pessoas. Porque todo o nosso arcabouço teórico está construído para um grupo de pessoas. E nós nos deparamos, então, com uma realidade de necessidade de implementação de RPPS em municípios pequenos. E foi nesse momento que eu comecei a investigar um pouco mais profundamente esse tema. Investigar qual que eram os riscos associados à solvência nesses RPPS pequenos, dado o tamanho da população. É claro que existem outros tipos de risco, né? Por exemplo, o risco de gestão, o risco financeiro, risco legal, existem vários tipos de risco. Neste momento eu estava interessada num risco que é um risco demográfico, dado o tamanho da população. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Então eu vou. Bem, eu só fiquei nesse projeto durante o ano de 2012. No ano seguinte, eu já me afastei para finalizar o doutorado, mas aí a tese que eu estava desenvolvendo de doutorado, ela já começou a abarcar este assunto. Né? Então, eu desenvolvi de 2013 a 2014 a tese com o título Tamanho populacional e aleatoriedade de eventos demográficos nas solvências de RPPS municipais capitalizados. O problema era exatamente esse, né? Investigar a questão dos RPPS com poucos servidores, como que a quantidade de servidores afetava esse risco de solvência, como que a gente fez isso? Analisando a questão do tamanho populacional com a aleatoriedade dos eventos demográficos do RPPS, que eu chamo de eventos demográficos. São os eventos de mortalidade, invalidez, ter cônjuge, não ter cônjuge, são coisas relacionadas à configuração da vida. Né? Então, por isso que a gente chama de eventos demográficos. E isso alia muito ciências atuariais com demografia. Então, embora a tese ela tenha sido desenvolvida na demografia, é uma tese muito atuária, porque ela envolve, ela abrange conceitos e aplicações que são essenciais das ciências atuariais. A questão é que, para desenvolver essa tese, eu precisei construir um conjunto de funções em R. Nesse momento, o objetivo das funções era simplesmente responder a minha pergunta aí de pesquisa, o meu objetivo de pesquisa, mas esse conjunto de funções é o que depois veio dar origem ao SAGPREV. Né? Ele foi todo concebido lá, mas naquele momento só eu usava, as funções estavam bem bagunçadas, elas eram lentas, porque elas foram feitas também com um outro objetivo. E nós pensamos em aprimorar essas funções para que outras pessoas também pudessem utilizar. E nós tínhamos aí também alguns outros problemas. Né? No curso de Ciências Atuariais, os alunos de Ciências Atuariais tinham pouca oferta de estágio no Rio Grande do Norte, uma dificuldade de interação entre as disciplinas, entender às vezes a relação de um conceito com outro conceito, e um projeto de extensão favorece muito o desenvolvimento dessas habilidades. Tanto a questão prática, né, porque ele nos leva a um contato direto com a sociedade, como também a entender a correlação que existe entre os diferentes conteúdos, entre as diferentes disciplinas, entre toda a teoria também e a parte prática. Bem, a gente poderia trabalhar com tudo isso. E nós observamos também nos RPPS, entre os RPPS municipais, RPPS muito pequenos. Né? Nós tínhamos, então, mais de 2.000 RPPS criados,
um potencial para um crescimento de uma quantidade ainda maior de RPPS, porque naquele momento o Ministério da Previdência estava estimulando a criação de novos RPPS. E os RPPS os municípios maiores já tinham RPPS. Eram os municípios menores que não tinham. Então, sendo criados novos RPPS, eles seriam criados com a quantidade ainda menor de servidores. E aí nós íamos continuar com esse problema, com poucas metodologias desenvolvidas para abordá-lo, que é como gerir RPPS pequenos. Bem, então nós temos aí essa situação. E o RPPS, né, que é o Regime de Previdência dos Servidores Públicos, os RPPS desses municípios, eles ainda tinham questões gerenciais a serem administradas, né? Gestores com pouco conhecimento, pouca qualificação específica para a área, muitos deles sem nenhum conhecimento técnico, mas que assumiram uma determinada postura como gestores por uma demanda, talvez de não ter outra pessoa mais bem qualificada, ou por ser uma pessoa de confiança, apesar de não ter uma qualificação específica. Muito boa vontade, né? Nós oferecemos essa oficina para muitos gestores municipais, já oferecemos em vários estados brasileiros, e em todos eles, todos os gestores manifestam muita boa vontade de aprender e melhorar a qualidade da gestão dos seus RPPs. Mas muitas vezes eles se veem na dificuldade por não ter tido, antes de assumir aquela função, um preparo. E com essas oficinas, com esse projeto, a gente também procura solucionar parte desse problema, né? Dando alguma noção melhor para eles, passando um pouco de conhecimento para que eles entendam como funciona a dinâmica dos RPPs, a dinâmica da Previdência brasileira. E também a questão de uma dependência muito grande de consultorias atuariais e financeiras, sem necessariamente ter a questão do aprendizado do gestor, né? Então, às vezes o serviço atuarial ele era prestado por algumas consultorias de uma forma bem completa, mas não por todas, mantendo ali os gestores sempre numa dependência em relação à própria interpretação dos resultados que tinham dos seus RPPs. Diante disso tudo, nós pensamos então nesse projeto que veio da origem ao SAGPREV. Então, nós configuramos um projeto de pesquisa. É interessante, né, que nem todas as pessoas sabem como que isso é feito. Em geral, os projetos de pesquisa, ensino e extensão, eles são contemplados por editais. Então, existe alguma verba que é destinada a esses projetos. Agora, por exemplo, tem muita verba destinada a pesquisas com Covid, relacionadas ao Covid. Assim, em épocas diferentes, os objetivos podem ser diferentes. E em algumas épocas a gente tem aí a divulgação de alguns editais. Para esses editais a gente submete um projeto, então escreve, tem que pensar todo o arcabouço por trás desse projeto, submeter. Esse projeto vai ser avaliado por outras pessoas. Os melhores projetos geralmente conseguem algum recurso. No decorrer dos últimos anos, a gente tem observado uma diminuição muito grande, tanto da quantidade de editais quanto dos recursos obtidos. Exemplo disso que no nosso primeiro projeto, em 2016, nós tínhamos a participação de 12 alunos bolsistas. Hoje nós temos 2 alunos bolsistas apenas. Então houve uma redução, a gente observou isso. E com isso a gente também observa a diminuição no ritmo das pesquisas, do desenvolvimento metodológico, das ofertas de serviços, de extensão, de eventos, de interação com a sociedade, mas é o que a gente tem e nós tentamos fazer o melhor com os recursos que nós conseguimos. Certo? Bem, então nós naquele momento submetemos esse projeto em 2015, né, que foi quando eu voltei para a UFRN, do afastamento do doutorado. Em 2016 tínhamos o projeto aprovado e começamos esse projeto. Né? O objetivo dele, no momento inicial, era abarcar tudo isso que eu falei, né? Dar oportunidade para os alunos, mas também fornecer alguma coisa que ajudasse, que desse suporte para os gestores municipais, tanto em termos de conhecimento da gestão do RPPS, quanto suportes técnicos mesmo para tomada de decisão futura. Né? Porque o que a gente faz com o SAGPREV são simulações que podem dar embasamento para decisões futuras e no final a gente tem RPPS que são mais bem estruturados, que são mais consolidados, que são mais bem geridos. É tudo isso que a gente faz. Então nós temos aí, né, a proposição de uma solução e começamos então no ano seguinte
com o nosso projeto. Oi? Cristiane, o André mandou uma pergunta. A pergunta dele com o EC de 103, acredita-se que os RPPS vão acabar? Bem, nós temos uma mudança interessante na questão da possibilidade de criação de novos RPPS, né? Então, agora, antes a gente tinha um incentivo à criação de novos RPPS e agora não mais. Isso não significa que aqueles RPPS que já existem, eles têm que acabar. Muito pelo contrário, né? Eles podem ser ingeridos, eles podem se manter aí no decorrer do tempo, eles podem também vir à extinção ou não, como já tem acontecido. Mas nós não vamos ter agora a figura da criação de novos RPPS como nós tínhamos no período anterior. Certo? Obrigada, André. Qualquer coisa podem voltar a me perguntar, tá bom? Bem, então nós tínhamos naquele cenário, né, a criação de novos RPPS muito pequenos. Criamos todo esse projeto, né, para o desenvolvimento aí de um programa que desse suporte para os gestores. E nós pensamos também na possibilidade de tutoriais, fazer cursos de capacitação, como esse curso que vocês estão participando agora, que para mim é um prazer mesmo a gente ter essa roda de conversa. A gente troca muita experiência, é muito interessante isso, né? Cada um de vocês vem aqui com uma experiência diferente. O objetivo de ser uma oficina é isso, é que quando a gente finalize todas as nossas interações, nenhuma das pessoas envolvidas saia exatamente da forma como começou. Porque na interação com vocês também eu cresço, na interação vocês crescem e nós vamos construindo o conhecimento juntos. É muito interessante quando isso acontece, principalmente com pessoas que já estão envolvidas na gestão do RPPS, porque muitas ideias novas surgem, né? E a gente vai crescendo, a gente vai aprimorando a partir dessas ideias que surgem. É sempre uma experiência muito bacana ter essas oficinas. E assim foi pensado, né? A gente pensou em ter mesmo oficinas em que nós pudéssemos construir em conjunto todo esse conhecimento. E também propiciar, né, para os alunos de ciências atuariais uma situação prática. Nós estamos aí na vanguarda do que é desenvolvimento metodológico atuarial em previdência. Então, nós temos aí uma metodologia de ponta mesmo, uma metodologia de vanguarda, e os nossos alunos já podem ser formados tendo acesso a todo esse conhecimento, que eu acho que é uma coisa fantástica. E assim a gente vai construindo também um mercado atuarial mais robusto, mais completo. E uma outra coisa também é tecer laços, que esses laços é que vão nos dar também essa interação governo, população, universidade e o desenvolvimento de novas soluções. Então, bem, este é o nosso projeto. Ele começou com um projeto desenvolvendo a gestão de RPPS, um programa para auxílio dos gestores de previdência de servidores públicos, em 2016. Depois evoluiu para o aprimorando a solvência de regimes de previdência de servidores públicos de municípios pequenos, que configura, junto com algumas outras ações, o PAGAPS, que é um programa de extensão, é como se fosse um guarda-chuva, que engloba vários outros projetos, né? Então, nós temos o guarda-chuva, que é o programa com vários projetos e ações de extensão dentro. E esse programa que nós temos hoje é o PAGAPS, que é o Programa de Apoio à Gestão Atuarial de Previdência de Servidores Públicos. E eu espero também que esse programa ele só vá crescendo, principalmente com a ajuda de muitos do que estão aqui presentes hoje, porque se trabalham com RPPS, se tem essa preocupação com RPPS pequenos, podem de alguma forma, talvez, contribuir no aprimoramento desse programa. Então, todos convidados, certo? É interessante falar que projeto de extensão, programa de extensão, é interação com a comunidade. A gente não faz nada sozinho. Então, fica aí o convite. Vou dar para vocês também alguns resultados, né? O que a gente tem hoje dentro desse projeto? Nós temos várias instituições parceiras. Acadêmicas, nós temos a UFRN, que é a sede do projeto, o FMG, URCA, o FPB, o FS e o Unifal. E nós temos como parceiros também várias associações de RPPS. Por exemplo, a Associação Cearense de Regimes Próprios de Previdência do Estado e dos Municípios, a Associação Pernambucana de Entidades de Previdência Pública, a Associação Norte Rio Grandense de Gestores de Previdência, a Associação Paraibana de Regimes Próprios de Previdência, além da parceria com alguns RPPS, à parte também.
Já faço aqui também o convite. Se vocês têm contato com alguma outra associação de RPPS e gostaria que a gente firmasse essa parceria, que pudesse firmar essa parceria com a gente, estamos aí abertos a novas parcerias. Qual é o objetivo? Essa troca de experiência, para começar, construção de novas soluções, claro, e também a capacitação. Essa oficina, por exemplo, ela já foi oferecida para todas essas associações que eu falei com vocês. E como a associação tem um contato de vários gestores, de vários RPPS, fica mais fácil para eles fazerem a interação e reunir e organizar os gestores de RPPS para a realização de uma oficina, por exemplo. Então, a gente faz essas parcerias pensando em como expandir a nossa rede de comunicação e de crescimento. Assim também as acadêmicas, né? A gente pensa em como construir conhecimento junto. E todas essas universidades têm professores com que a gente troca figurinhas e que a gente, para poder desenvolver coisas novas, né, em um momento de dificuldade, alguma questão metodológica, e também para a própria realização das oficinas. Muitas dessas oficinas aconteceram nessas instituições. E os laboratórios das instituições, né, acadêmicas nos ajudam também na oferta dessas oficinas quando elas são presenciais. Ok? Uma outra coisa que eu aproveito para dizer, né, eu estou falando aqui muito de meio acadêmico, editais, mas não só de editais vive o mundo. Nós podemos ter projetos de extensão também desenvolvidos em parceria com empresas, com alguma associação de RPPS, com entidades. Existem várias formas diferentes de ter tanto projetos de extensão, quanto de pesquisa, quanto de ensino. Em geral, com essas outras associações, a gente faz projetos de extensão, porque eles são muito relacionados com alguma demanda daquela própria entidade ou daquele próprio órgão. E isso pode ser feito via edital ou pode ser feito também via acordo com a universidade, né? Nós temos toda uma resolução, toda uma regulamentação de como fazer esses acordos. Basicamente, começa com uma conversa, né? A gente vê, olha, nós estamos precisando disso, nós podemos oferecer isso, nós podemos trocar experiências e crescer juntos. Olha que legal. Então, vamos fazer isso junto? E aí a gente escreve um projeto de o que vai ser feito, né? Cadastro no SIGA. Esse projeto ele pode ter recursos financeiros ou não. É sempre muito bom para os alunos que envolver alunos nos nossos projetos, porque eles são os disseminadores de conhecimento. Eles são os construtores de tudo isso. Projeto de extensão existe porque existe aluno, né? Nasceu da demanda dos alunos querendo levar para a comunidade, para a sociedade, aquilo que aprendeu, aquilo que construiu dentro da universidade. Então, não dá para desvirtuar o objetivo da extensão. O objetivo da extensão é esse. É essa comunicação, essa interação da comunidade com a universidade. Então, é muito importante ter a presença de alunos. Mas a gente faz isso com vários tipos de instituições diferentes. Então, se algum de vocês também tiver alguma possibilidade de projeto, quiser depois conversar comigo a respeito disso, a gente conversa e pode formular algo novo para ser construído aí em parceria universidade, setor público ou setor privado ou tudo mais, certo? Bem, algumas produções que nós tivemos, né? É importante destacar isso. Nós já tivemos um software registrado no INP, que é o SAGPREV. Ele é um software registrado, né? Nem todo mundo sabe também que os softwares podem ser registrados. É como se fosse uma patente de software, né? 3 monografias, um artigo em periódico, 9 publicações em anais de eventos, 23 apresentações em eventos, 11 oficinas em 5 estados diferentes do Distrito Federal, 2 seminários, 11 reportagens em TV, jornais, canais de divulgação online, de vez em quando a gente está aparecendo por aí. E nós temos também um site, que é o sagprev.ufrn.wordpress.com, onde vocês podem encontrar manuais em PDF do SAGPREV, vocês podem encontrar alguns tutoriais, tem até que ser remontados aí, porque tem muito material que já precisa ser atualizado. A gente vai atualizar também, estamos com esse projeto para isso também. Talvez essas oficinas possam ser disponibilizadas lá também. Materiais sobre microsimulação, sobre previdência, materiais sobre uso em R. Lá no site vocês vão perceber que tem vários e vários materiais que podem auxiliar as pessoas que estão trabalhando nessa temática. Nós já tivemos, nesses 5 anos de projeto, 21 alunos bolsistas, 9 voluntários.
E esses alunos são dos cursos de Ciências Atuariais, Estatística e Tecnologia da Informação. Até porque num projeto tão abrangente, tão interdisciplinar, não dá para ficar só com os alunos de Ciências Atuariais, porque o conhecimento necessário, ele extrapola aquilo que a gente tem no curso de Ciências Atuariais até agora. Certo? Vou fazer aqui uma pausazinha para interagir um pouco mais com vocês. E queria saber um pouquinho do que vocês têm achado de tudo isso que eu comentei, se alguém gostaria de colocar alguma coisa, propor alguma coisa, é novidade, não é novidade? Ok, então estou entendendo aqui que tá tranquilo. Estou indo rápido demais, devagar demais? Cristiane. Oi? Cristiane. Sim, pode falar. Enquanto o município já atua com o SADPREV, você tem esses dados? Só curiosidade. Olha, eu tenho os dados dos municípios que já fizeram oficinas conosco para que eles pudessem utilizar o SADPREV. Mas nós não temos um controle de quantos efetivamente estão usando. Até porque o SADPREV ele é um programa que a pessoa pode acessar e até por segurança de informação, nós não temos controle de quem está acessando. Né? Para que a pessoa possa fazer toda a simulação, ela não precisa nos passar os dados, nos contatar, não. Ela pode acessar simplesmente e utilizar. Nas oficinas que nós fazemos com os gestores municipais, nós pedimos que eles levem os dados, né? Se vocês tiverem também os dados aí de algum FPPS, já vai se preparando para no último dia a gente utilizar, certo? Na sexta-feira. Mas nós pedimos que eles levem os dados e nós utilizamos os dados, nós utilizamos o SADPREV com os dados reais desses municípios naquele mesmo instante. E em outros momentos eles podem replicar isso, atualizando a cada ano, ou a cada mês, ou fazendo as simulações que eles quiserem. Tem oficina que nós já contamos com 10 gestores, tem oficina que contamos com 40 gestores, de 40 RPPS diferentes, isso varia bastante. Né? O que nós temos é que todos eles têm acesso a tudo isso, mas nós não controlamos efetivamente quem está acessando, quem não está acessando, até por essa questão mesmo de confidencialidade, né, dos dados. A gente não tem acesso a eles, mas fica disponível. Certo? Nós já estamos agora na nova oficina. Então já foram ministradas outras 8 oficinas do SADPREV. Abrange já aí uma quantidade interessante, né, de RPPS. Obrigada. Verdade, obrigado. Ok, então nós temos aqui algumas outras perguntas, vou acompanhando aqui. O André, novamente, queria entender como fazer quando tem poucos dados demográficos em municípios pequenos. Usar o SADPREV. Então, vou aos pouquinhos, André, um pouquinho só de calma. Hoje a gente vai trabalhar um pouco mais com essa contextualização, com essa apresentação. Amanhã nós vamos entrar um pouquinho mais nas questões técnicas. E talvez com essas questões técnicas, algumas dessas suas dúvidas sejam esclarecidas, tá bom? Te peço aí um pouquinho de paciência até o nosso próximo encontro, tá? Hoje eu vou dar uma introduçãozinha das questões técnicas, mas entrar mesmo nos detalhes de como funciona o SADPREV e por que ele auxilia na gestão de RPPS pequenos, a gente vai fazer amanhã, tá? Hoje vai ser mais uma introdução. Existe uma amostra ideal, o Kaique está perguntando, existe uma amostra ideal para um plano previdenciário? Olha, Kaique, ideal eu acho um pouco difícil de te responder. Né? Nós temos uma situação e nós tentamos adotar a melhor metodologia para aquela situação que nós temos. A metodologia até então desenvolvida, a metodologia mais determinística, ela foi elaborada para planos grandes, tanto de RPPS, previdência complementar, o que seja.
grande quantidade de pessoas, porque nós construímos o conhecimento baseado em teorias de probabilidade, de teoria central do limite, que trabalha com números grandes. O que a gente apresenta com o SAGPREV é uma metodologia de como analisar situações de risco diante de um RPPS pequeno. Mas é um conjunto de fatores que nos vai dar qual é o risco que a gente tem. O que a gente consegue fazer aqui é medir esse risco. Outra coisa seria analisar qual risco a gente está disposto a correr. Isso aí é uma outra análise que talvez você vá responder para a gente aí daqui a pouquinho. Mas o SAGPREV nos dá essa medida do tamanho do risco e uma análise que cada município deve fazer se está ou não disposto a correr aqueles riscos que são envolvidos nesse plano, certo? Outra pergunta do André: professora, o cálculo estocástico foi comparado com o determinístico e convergiu na avaliação atuarial? Deixa eu ver se eu estou entendendo aqui a sua pergunta. Você está querendo dizer aqui que no momento de desenvolver uma avaliação atuarial, de pensar na primeira avaliação atuarial que existiu, pensou-se no método determinístico e estocástico ao mesmo tempo? Não. Né? No momento em que a gente começa a fazer avaliações atuariais, nós não tínhamos ainda capacidade computacional para fazer os cálculos estocásticos que a gente faz nesses outros modelos, como o do SAGPREV. Então, nós tínhamos um outro cenário em que os cálculos eram determinísticos. Agora, o modelo desenvolvido pelo SAGPREV, que é estocástico, ele tem como resultado o mesmo resultado determinístico, como valor médio, mas ele também dá uma gama de outros resultados possíveis que variam em torno desse valor médio e a gente consegue associar probabilidades a cada um desses resultados. Então, ele é mais abrangente que o determinístico e é um modelo mais novo. Não sei se te respondi, André, se você puder me dar um retorno aí. Ok, já deu. Professora Cristiane, comentário da Natália: parabéns pela iniciativa, adorando a oportunidade de me aprofundar no SAGPREV. Muito obrigada, Natália. Eu aproveito também para te parabenizar. Você tem feito um trabalho ótimo com as suas lives, são de altíssima qualidade. Eu acredito que você tem contribuído muito para o meio atuarial, para o conhecimento e para a solidificação das nossas ciências atuariais. Marcos: acho que uma boa pesquisa seria pensar como elaborar na avaliação atuarial usando essa metodologia. Como elaborar uma avaliação atuarial usando essa metodologia estocástica. Marcos, a gente tenta dar algumas sugestões aqui com o uso do SAGPREV. Você vai ver que o SAGPREV é bem abrangente, nós temos muitos resultados que quase compõem completamente uma avaliação atuarial, mas ele ainda está incompleto. Como eu comecei a contar para vocês, a gente no SAGPREV está focando em RPPS capitalizados, de benefício definido, algumas características que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, tá? Mas nem todos os RPPS são iguais e nós ainda não abordamos todas as possibilidades de configuração de RPPS. Mas quem sabe a gente no caminho para lá. Mas eu já adianto que, ainda que o SAGPREV esteja bem completo, nós não podemos abrir mão do acompanhamento de um atuário. Porque, assim, nós podemos... Vou dar um exemplo aqui com programas que fazem análise de regressão, por exemplo, que muitos de vocês já têm acesso, já conhecem. É um programa que faz um gráfico qualquer. Bem, vamos pensar algo mais simples. O Excel faz um gráfico de barras, faz gráfico de pizzas, faz gráficos de várias coisas diferentes, né? Vários tipos de gráficos diferentes. Você pode colocar os dados que você quiser, simplesmente pedir que ele faça o gráfico e ele vai fazer o gráfico. Mas saber o tipo de gráfico para cada tipo de dado é algo que exige um determinado conhecimento de análise de dados. Você não pode, por exemplo, fazer um histograma da variável sexo. Eu posso ter representado o sexo como 1 e 2 para feminino e masculino, mas isso não quer dizer que seja uma variável contínua para eu fazer um histograma. Eu posso fazer um gráfico de pizza. Bem, então, dependendo do tipo de variável, eu tenho um tipo de gráfico, eu tenho um tipo de análise. Se eu estou tratando de um modelo de regressão, eu posso fazer modelos de regressão com os dados mais diferentes possíveis. Computacionalmente, isso é muito fácil. Mas fazer um modelo de regressão que tenha lógica, que tenha coerência com a realidade não é algo tão simples. A gente precisa entender dos dados, a gente precisa entender das limitações do modelo, das vantagens dos modelos, das
da relação que um outlier dos efeitos que um outlier pode ter, por exemplo, pode dar no resultado final de um modelo. Nós precisamos entender de classificação de escalas de variáveis, nós precisamos de entender de um conjunto de coisas que vão muito além da capacidade computacional de simplesmente gerar resultado. A mesma coisa eu digo em relação ao SagePrev. O que eu quero fazer nessa oficina para vocês é apresentar o modelo de uma forma que vocês possam compreender tanto as limitações quanto as vantagens para conseguir utilizar corretamente. E é muito necessário que atuários tenham esse conhecimento, também gestores de RPPS, para conversar, dialogar com atuários, tomar decisões muito mais conscientes, muito mais responsáveis, para que a gente possa aí ter uma gestão responsável e efetiva. Certo? Mas, quem sabe, Marcos, você não nos ajuda nesse processo todo aí? Estamos também começando aí uma parceria, né? Acho que vou deixar um pouquinho para você falar aí na sua apresentação, na terça-feira que vem, onde você vai apresentar alguns dos seus resultados. E nós já começamos aí a desenvolver também uma parceria com o Marcos. Convido também outros aí que queiram desenvolver uma parceria com a gente para construirmos mais ferramentas para dar suporte para gestores municipais gerirem melhor seus RPPS. Né? Isso é bom para todo mundo, é bom para a sociedade. É segurança para muitas famílias que dependem desse serviço, principalmente nos momentos de maior vulnerabilidade. Então, é uma responsabilidade social muito grande. Sim. Alguém mais? Cristiane. Sim. Boa noite. Oi, desculpa. Me ouve? Te ouço. Pronto, só um minuto que eu estou com um problema na minha conexão. Só um momento, peraí. Jaime Lopes, que está falando. Sim, Jaime, você pode falar. Pronto, primeiramente eu queria te parabenizar pelo trabalho, é muito bom, é enriquecedor para a gente, aluno de atuária. Eu sou formado pela UFC e atualmente eu sou mestrando em estatística pela UFPE. E aí eu queria tentar entender, lá na parte da mensuração da aleatoriedade do modelo, certo? Se existe algum viés bayesiano que poderia suportar o modelo e trabalhar essa parte estocástica dele, principalmente quando a gente está falando da avaliação dos modelos de mortalidade. Para falar dos modelos de mortalidade, a gente tem sim algumas metodologias bayesianas. Eu não estou ouvindo. Oi? Me ouve? Pronto, agora sim. Sim. Jaime, eu vou pedir para conversar depois um pouquinho mais com você sobre modelos bayesianos para mortalidade, porque na UFRN nós estamos sim trabalhando com isso e estimando mortalidade para RPPS municipais. Né? Primeiramente com a estimação da mortalidade do município, que é algo que até então a gente não tinha, e a adequação dessa mortalidade do município para os servidores daquele município, porque a mortalidade dos servidores é um pouco menor do que a população em geral. Então, a gente fez também esse trabalho, posso compartilhar isso com você, muito interessante. No SagePrev, especificamente, a gente trabalha com a modelagem estocástica da interação entre as variáveis, e não com a modelagem da premissa atuarial. Então, a gente trabalha a premissa atuarial antes e inclui essa premissa no SagePrev. Entendeu? Mas você tem toda a razão. Esse tipo de abordagem ela pode ser feita e a gente tem feito isso na UFRN. Queria depois que você pudesse me mandar uma outra mensagem para a gente voltar a ficar em contato, eu poder compartilhar esse material com você. Sim, perfeito. É porque quando você estava falando trabalhar com a amostragem de pequenos grupos, acham já como você falou agora, no próprio processo da premissa é ainda mais enriquecedor do quanto a gente vai arrochando ali as variáveis no processo. Mas eu vou falar com você sim, é bastante interessante, viu? Abraços. Sim. Ótimo, Jaime, obrigada.
Então, vocês vão ver que, nossa, a aleatoriedade está em tanta coisa, né? E, são modelos diferentes, né? A abordagem bayesiana é um tipo de abordagem muito bacana também, mas a gente tem outros tipos de abordagem que é esse modelo estocástico. Por que a gente chama de modelo estocástico? Porque ele depende do estado anterior, né? O estado seguinte, ele depende do estado anterior, nesse sentido, talvez seja um pouco bayesiano, né? Mas existem outros modelos bayesianos mais específicos para a estimação estrita de algumas premissas atuariais, como a mortalidade, como a probabilidade de ter família, né? Cônjuge, filho, a idade. Bem, existem modelos específicos para cada uma dessas variáveis, mas o que o SAGPREV faz é, dado que você já estimou os modelos para essas variáveis, nós vamos juntar tudo isso em uma coisa só, e essa coisa só é estocástica, né? Então, é um passo a mais, certo? Eu recomendo aí Marcos Gonzaga, professor também da UFRN, como um especialista nesse assunto de modelagem bayesiana, para todos vocês que quiserem saber um pouquinho mais, certo? Alguém mais gostaria de se manifestar? Ok. Bem, então, eu vou voltar aqui. Opa, desculpa. Marcos Silva perguntou: alguma bibliografia a recomendar para a abordagem bayesiana? Sim, Marcos, o seu xará, o Marcos Gonzaga, né? E tem muita coisa escrita sobre modelagem bayesiana de algumas variáveis que são variáveis atuariais. Então, sugiro que você o consulte. Ele é professor da UFRN. Ok? Ok. Eu vou voltar, então, aqui com a nossa apresentação, certo? Vocês já estão visualizando a apresentação? Sim, já conseguimos ver. Ótimo, muito obrigada. Continuando então a nossa conversa, no primeiro momento eu falei sobre essa motivação mais acadêmica, né? E agora eu queria falar sobre essa motivação do ponto de vista dos RPPS municipais, falar um pouquinho de qual é a realidade. Eu estou aqui o tempo todo falando de RPPS, tem algumas pessoas que nem sabem o que é, né? Então agora a gente vai fazer um pouco uma apresentação do que é esse mundo dos RPPS, sabe? De uma forma resumida, claro, mas para a gente conseguir dar continuidade à conversa. E como eu disse, no nosso encontro de amanhã, nós vamos falar mais tecnicamente sobre a metodologia por trás do SAGPREV. Ok? Peço aí que vocês aguardem um pouquinho, porque nós precisamos passar por todos esses passos para ter um aprofundamento adequado, né? E considerando que as pessoas têm níveis de conhecimento diferentes, a gente dá sempre primeiro esse nivelamento, né? Alguns conceitos básicos que nós vamos precisar depois para que a gente saiba analisar os efeitos, né? As implicações da modelagem que a gente está adotando. Porque não adianta nada também a gente saber um modelo super, ultra, mega maravilhoso se não sabe para que ele serve e qual a importância dele. Então, é nessa contextualização que eu quero colocar vocês agora. Qualquer coisa, novamente, podem me interromper, tá? À vontade. Se ninguém te falar nada, eu vou entender que todos estão acompanhando, que está entendendo direitinho, que eu estou indo num ritmo bom. Se precisar que eu vá mais devagar ou mais rápido, por favor, podem me comunicar. Vamos lá, então. Nós temos aqui agora a realidade dos RPPS municipais. No Brasil, nós temos a seguinte situação. Nós temos a Seguridade Social, que é formada por Previdência, Assistência Social e Saúde. O nosso foco vai ser aqui, olha, dentro de Previdência. A Previdência oficial ela é formada pelo Regime Geral de Previdência Social, que é o que as pessoas mais conhecem, que elas mais têm contato, né? Que tem o INSS, que muitas pessoas têm contato direto, porque envolve uma maior quantidade de população. A maior parte das pessoas está assegurada pelo Regime Geral de Previdência Social. Mas nós temos também, além da Previdência Complementar,
os regimes próprios de previdência social. Então, RPPS significa isso, regime próprio de previdência social. Aos regimes próprios, só pode se associar, só pode pertencer as pessoas que são servidores públicos efetivos, né? Nem são todos os servidores. Então, são servidores públicos que podem se filiar ao RPPS. Nós temos, então, os servidores da União, os servidores de cada estado e de cada município. E é importante destacar que cada um desses entes federativos, por ser diferente, por ser um ente federativo diferente, pode ter para os seus servidores um RPPS diferente. Então, nós temos os servidores da União e o RPPS da União. Cada estado tem o RPPS para os servidores daquele estado. E cada município pode ter o RPPS para os servidores daquele município. Nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil. Então, nós poderíamos ter mais de 5.000 RPPS no Brasil, porque cada município pode ter o seu RPPS. Olha aqui nessa tabelinha aqui. Nós temos aqui os RPPS da União, estados e municípios e a população de cada um deles, né? Servidores ativos. Nossa, da União nós temos mais de 1 milhão, né, de servidores ativos. Dos estados, mais de 2 milhões que são os servidores estaduais. E dos municípios nós temos também números consideráveis, né, de pessoas que são abarcadas, que são seguradas por esses RPPS municipais. Mas, estados, nós só temos 27, enquanto municípios nós temos mais de 5.000. Quando a gente faz... nem todos esses municípios têm RPPS para os seus servidores. A gente tem em torno aí de uns 2.000. Né? Quando a gente divide o percentual, o número de servidores ativos por essa quantidade de RPPS, nós percebemos um número de ativos por RPPS bem pequeno para os RPPS municipais. Nós temos aqui uma média de 90.000 ativos em cada RPPS estadual, mas apenas 313 pessoas ativas, servidores ativos, né, trabalhando, contribuindo em cada RPPS municipal. Reparem, gente, que isso é um valor médio. Se é um valor médio, significa que tem populações que têm RPPS com populações muito acima disso, como é o caso das capitais, que por serem maiores, terem mais servidores, têm maior quantidade de ativo por RPPS, mas nós temos também RPPS com a quantidade ainda menor de servidores que 313. Imagina para gerir todos esses recursos de uma população tão pequena, quando toda a modelagem que a gente tem é baseada em grandes números. É interessante também porque a gente pensa em grandes números, né? Porque as pessoas têm noções que são relativas à área que elas atuam. Né? Para um estatístico, por exemplo, que trabalha com objetos, todos eles iguais, todos eles com a mesma dimensão, e está querendo fazer uma análise, por exemplo, de qual a distribuição de um determinado corte que é dado num objeto com uma máquina, alguma coisa assim. Talvez o número 313 fosse um número razoável, porque eu estou analisando uma única característica. Mas nos RPPS a gente não analisa uma única característica. A gente faz uma modelagem baseada em várias outras características anteriores e em vários eventos futuros. Se a gente está investigando, por exemplo, a probabilidade de um indivíduo se aposentar, isso vai depender da idade dele e do sexo. Só aí eu já tenho que dividir essa população dos 300 por duas populações menores, né? Dividida entre homens e mulheres. Se eu sei também que essa probabilidade de aposentadoria, de mortalidade, de invalidez, depende da idade do indivíduo, e eu tenho indivíduos entre 18 e 65, 75 anos, eu tenho que dividir essa população, que já foi dividida entre sexos, também entre essas outras categorias de idade. Trabalhando sempre com a idade simples, porque o nosso interesse sempre é naquilo que vai acontecer até o ano seguinte. Então, a gente trabalha sempre com valores para idade simples, porque a gente está interessado no intervalo do que acontece em um ano. Bem, quando a gente divide essa quantidade pequena de população entre todas essas categorias, a gente percebe que o número não é tão grande assim. Né? Não para esse tipo de análise, não para esse tipo
de avaliação atuarial que a gente quer fazer. Por isso eu digo que esses RPPS são pequenos. Eles são pequenos em quantidade de pessoas para as modelagens que são propostas no meio atuarial. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Então a gente tem a limitação que é dada por uma questão demográfica, puramente. Alguma pergunta aqui? Algum comentário? Não? Ok. Então vou dar continuidade. Certo? É importante a gente notar que tudo isso também tem uma história. E muitos déficits que são apresentados por alguns desses RPPS, alguns deles estão super bem, mas alguns estão deficitários, ele vem também de uma história. Eu queria contar um pouquinho dessa história para vocês. Bem, lá atrás, lá na época da monarquia, nós também tínhamos a figura do servidor público. Né? E essa palavra servidor, inclusive, ela vem de servo, né? O servo do rei, né? Aquele que está a serviço do rei. Um servidor. E este servidor, ele tinha toda uma... Assim como ele servia o rei, no momento em que ele também precisava ser servido, no momento em que ele já não conseguia trabalhar, em algum momento de invalidez, ele também recebia alguma contrapartida. Essa contrapartida era um benefício, né? Um benefício que hoje a gente chama de aposentadoria, ou pensão, invalidez, que eram esses benefícios aí que são dados às pessoas quando elas não podiam mais servir. Mas desde aquela época a gente já existia um pagamento de benefícios para as pessoas que não estavam em capacidade de trabalhar. Mas esses pagamentos, eles não se estendiam necessariamente à família. Então, em determinado momento da nossa história, foram criadas as caixas e fundos de aposentadoria para benefícios aos familiares. Atualmente, a gente observa isso também entre algumas categorias de militares, né? Existem militares que não contribuem para a Previdência, mas contribuem para uma caixa de aposentadoria, ou melhor, para uma caixa de benefícios para familiares. Isso vem mudando, isso vem sendo discutido, familiares. Isso vem mudando, isso vem sendo discutido, mas essa é uma realidade que vem desse histórico. Né? E assim eram os demais servidores públicos, né, que não tinham benefícios para os seus familiares. Então eles criavam e contribuíam para caixas para dar benefícios aos familiares, não necessariamente a eles, porque eles já recebiam um benefício aí que vinha do governo por eles terem prestado esse serviço ao governo. Né? Com a Constituição de 1988, os benefícios previdenciários do servidor público e dos seus dependentes foram definidos como direito na Constituição. Né? E ficou definido que o servidor ele tinha direito a ter aquele benefício. E ficou definido também que isso poderia ser ofertado por RPPS, embora não houvesse a obrigatoriedade da criação do RPPS, mas nesse momento vários e vários entes federativos criaram RPPS para os seus servidores. Era bem interessante financeiramente falando, porque não se exigia, na verdade, muitas contrapartidas. O servidor não era obrigado a fazer contribuição, embora havia um RPPS, mas não havia uma definição da necessidade de contribuição, de equilíbrio atuarial. A contribuição ela poderia ser inferior à contribuição do INSS, então muitos criaram na intenção de ter uma economia dos recursos contribuídos, e a população era pequena de beneficiários em relação à população dos contribuintes. A gente estava numa outra situação demográfica, então a situação era completamente diferente do que a gente tem agora. Mas não demorou muito para percebermos que essa situação ia criar muitos problemas. Problema de solvência, problema de equilíbrio, era uma situação insustentável no tempo. Então, com a reforma de 1998, foi criada a exigência de contribuição dos servidores e do equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS. E só a partir daí é que começou-se a ter regulamentação sobre como seria a observância desse equilíbrio. A gente está falando de quê quando está falando de equilíbrio? Como que são os cálculos? Como que é a metodologia? Gente, em questão de previdência, isso é extremamente recente. É muito recente. E muitos RPPS foram criados aqui, foram criados nessa situação anterior, em que não se exigia contribuições. Muitas das pessoas que estão hoje aposentadas não contribuíram para a própria previdência.
e hoje recebem com base nas pessoas que estão contribuindo atualmente, um regime que a gente costuma chamar de repartição simples. E é difícil sair dessa situação para uma nova situação que se propõe de ser capitalizado, porque adota-se uma metodologia diferente que tenta se evitar esse tipo de problema. Na capitalização, já vou passar até aqui para o próximo slide, nós temos que o regime financeiro preferencial para os estados e municípios é a capitalização, porque é um regime que prevê a acumulação proporcional dos recursos no decorrer da vida laborativa. A pessoa vai acumulando aos pouquinhos, o plano vai crescendo aos pouquinhos, de forma que quando as pessoas se aposentem, haja recurso financeiro para pagar esses benefícios. No regime de repartição não existe esse tipo de preocupação. E nós temos também uma situação de benefício definido, que eu já falo para vocês o que é. Então, nós estamos aqui, os RPPS municipais, estaduais, eles estão na situação que eles deveriam ser, pelo menos, capitalizados e de benefício definido. Digo, deveriam ser porque muitos ainda estão procurando essa transição de um regime para outro e outros estão efetivamente na repartição simples. Falando aqui um pouco mais detalhadamente do que é essa repartição simples, é isso, bem isso que eu falei. As pessoas que estão atualmente contribuindo vão contribuir para pagar os benefícios daquelas que já estão aposentadas, daquelas que já estão recebendo benefício de aposentadoria, de pensão, de invalidez, ou o que seja. Mas não existe a constituição de reserva, não é obrigatória essa constituição de reserva. Enquanto o regime de capitalização ele funciona diferente. Olha, esse esqueminha aqui, ele mostra de uma forma, acho que bem intuitiva, aquilo que é o regime de capitalização. Vamos pensar que nós temos aqui na base a idade do indivíduo. De exemplo, começou a trabalhar com 30 anos. Quando começou a trabalhar, não tinha ainda nada acumulado, aqui a gente tem um saldo de contas, tá? Nem todo regime de capitalização é exatamente assim, mas aqui a gente consegue ter uma visão geral daquilo que acontece, guardadas as particularidades. Então, nós temos aqui que no início não existe nada acumulado, porque a pessoa ainda não contribuiu com nada, certo? À medida que ela vai contribuindo, esse montante vai aumentando. Se ela simplesmente guardasse o dinheiro debaixo do colchão, se não tivesse nenhuma rentabilidade, nenhuma aplicação dos recursos, o volume financeiro cresceria como uma reta. E depois, na fase dos benefícios, também cairia como uma reta. E duraria pouco tempo. Mas como a gente tem que esses recursos, que não serão utilizados agora, vão ser utilizados só a partir do momento da aposentadoria, eles podem ser aplicados no mercado financeiro, sobre isso a gente pode observar uma rentabilidade. E essa rentabilidade faz com que esse montante cresça mais rápido do que se ele fosse simplesmente guardado. Então, nós temos aqui esse montante crescendo, sendo alimentado no decorrer da vida laborativa. À medida que as pessoas fazem as contribuições, esse montante vai aumentando. Esse é o regime de capitalização. Isso que diferencia. Na repartição a gente não tem a formação desse montante, na capitalização a gente tem. Na hora de receber o benefício, esse montante também pode ser aplicado no mercado financeiro na parte que não vai ser utilizada para pagamento de benefício. Então, no primeiro ano, cai um pouquinho porque utilizou-se recurso para pagamento de benefício. O que sobrou é investido no mercado financeiro, então esse montante volta a crescer mais um pouquinho. No ano seguinte ou no mês seguinte, decresce mais um pouquinho porque algum recurso é utilizado para pagamento de benefício. Depois ele volta a aumentar um pouco por causa de rentabilidade. E assim por diante. Se não tivesse rentabilidade, ele decresceria linearmente. Mas como tem o efeito também da rentabilidade, ele faz essa curvinha e dura um pouco mais do que se ele decrescesse linearmente. E com isso a gente consegue pagar uma quantidade de benefícios bem maior. Essa é a ideia do regime de capitalização. O que eu mostrei para vocês aqui é como a capitalização funciona para uma pessoa. Mas na prática, ela não é aplicada necessariamente para uma pessoa. Nós temos planos que são planos individuais e temos planos também que são administrados no coletivo. Então, essa daqui seria a forma de funcionamento do plano como um todo, se todo mundo entrasse na mesma idade, se aposentasse na mesma idade e morresse na mesma idade, digamos assim. Okay? Então, mas aqui a gente consegue ter uma visão daquilo que é a capitalização. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário?
Okay? Então, mas aqui a gente consegue ter uma visão daquilo que é a capitalização. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? O André quer saber se RCC tem os RPPS. Ok. Vamos falar então primeiro o que é RCC, né? É uma mistura aqui entre a capitalização e a repartição. O que a gente tem? Na capitalização, esse montante aqui, que vai ser necessário para pagar todos os benefícios até a morte da pessoa, ele é acumulado no decorrer da vida laborativa. Na repartição de capitais de coberturas, RCC, que o André acabou de mencionar, esse valor ele é acumulado todo aqui de uma vez só no início do pagamento do benefício. Então, André, esse não é um regime, né? Esse não é um método de financiamento indicado para pagamentos que são muito longos, continuados e de alto valor. Por quê? É difícil acumular tudo de uma vez só. É melhor ir acumulando aos poucos. Mas ele pode ser indicado para alguns tipos de benefício. Ele pode ser utilizado, né, para isso, para equacionamento de déficit. Ele pode ser utilizado para algumas outras situações. Né? Então, a gente tem esse RCC, que é repartição de capitais de cobertura, para algumas outras situações, mas ele não é indicado para a aposentadoria. A gente fala muito sobre a aposentadoria, que é o benefício principal. E quando a gente trata de previdência, geralmente a gente fala que o plano é de alguma coisa quando o benefício principal dele é daquele tipo de característica. Né? Então, a gente fala que o plano é capitalizado quando o benefício principal, que é de aposentadoria, é coberto por capitalização. A gente fala que ele é de repartição quando o benefício principal é coberto por repartição e assim por diante. Mas a gente tem alguns benefícios que podem sim ser cobertos por repartição e por capital de cobertura, mas esses não são os de aposentadoria, pelo menos pela orientação que a legislação dá. Okay? Mas nós temos sim alguns benefícios. E nós temos, a gente fala muito sobre RPPS aqui, porque na oficina do estágio prévio a gente está muito voltado para RPPS, mas nós temos também a Previdência Complementar, que utiliza muitos desses modelos. Também utiliza esses conceitos de capitalização, repartição de capitais de cobertura. E na Previdência Complementar a gente também pode financiar alguns benefícios por RCC, que é repartição de capitais de cobertura. A legislação entre RPPS e Previdência Complementar varia um pouquinho, mas a ideia é sempre a mesma, né? Que os benefícios que são mais continuados, que são em maior volume, que são mais certos, né? Que o risco não é tão pequeno de acontecer. E benefícios que são de mais alto valor e de pagamento continuado sejam pagos preferencialmente, financiados preferencialmente por capitalização. Os que estão aí no meio termo, talvez repartição de capitais de cobertura, e benefícios com baixo risco, ou com baixo valor, ou baixa periodicidade de pagamentos, né? Não são tantos pagamentos assim feitos, não são necessariamente benefícios vitalícios por repartição. Muito obrigada pela sua pergunta. É bom, né? Porque a gente vai tendo aí contribuições diferentes e vamos enriquecendo toda a apresentação, compartilhando esse conhecimento. O André ainda falou assim, mas e para a pensão de invalidez, por exemplo, cobertura de risco? E para a sobrevivência, concordo que RCC não é o melhor, mas para risco, o mutualismo arcaria, mas show de bola a apresentação. Continuando, né? Só um instantinho. Continuando, né? Nós temos o que mais acontece, né? São os benefícios de aposentadoria. Que bom, né? Que as pessoas mais se aposentam do que se invalidam. Então, o risco de aposentadoria é um risco muito grande dentro de um plano como um todo. E os pagamentos são continuados, são de alto valor. A pensão do inválido, né, a pessoa que invalidou, depois deixou uma pensão, ou a própria pensão de invalidez, né, da pessoa que se invalidou, ela tem um risco menor, porque acontece em menos invalidez do que aposentadorias. Essa possibilidade de risco menor é o que nos levanta a possibilidade de repartição de capitais de cobertura. Entendeu? Aí você poderia perguntar, né? Então, é indicado eu sempre utilizar tal regime para tal tipo de benefício? Depende. Depende da população.
A gente vai ver aqui, por exemplo, que as populações pequenas elas podem ter uma aleatoriedade tão grande que mesmo a capitalização ela envolve um risco grande em populações pequenas. A gente tem que analisar qual é a situação em que nós estamos trabalhando, analisar a situação populacional do plano, os riscos envolvidos de acordo com o tipo de trabalho, porque isso também afeta muito, e então decidir. Não tem uma resposta pronta. Daí que eu falo da importância da gente sempre ter um atuário responsável. Porque o atuário, por ele ter toda essa formação, ele vai conseguir analisar a situação e adotar o método de financiamento mais adequado. Entendeu? É preciso ter uma análise e não adotar a mesma regra para todo mundo, exatamente porque a situação muda. Tem outra pergunta do Rafael Fernando. Existem RPPS para categorias específicas de servidores, como professores, por exemplo? Ô Rafael, atualmente, de acordo com a nossa legislação, os RPPS eles são por ente federativo e não por categoria profissional. Mas pense, RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Isso não impede que possa haver outros tipos de planos previdenciários para categorias. Por exemplo, nós temos o IBA, né, o Instituto Brasileiro de Atuários, que tem a previdência complementar para os atuários associados. Nós temos a OAB, que tem a OAB Prev, né, são associações profissionais que têm previdências complementares para seus associados, para os seus membros. Né? Eu posso também ter previdências abertas de grupos de pessoas que resolvam se associar e fazer ali em conjunto um determinado tipo de plano previdenciário. Então, RPPS especificamente, ele é definido para cada ente federativo. Mas nós podemos ter planos de previdência complementar por categoria profissional. Respondeu? Oi, mais alguma? Rafael disse que respondeu sim e obrigado. Ok. Muito obrigada, então. Eu vou dar com vocês agora só mais um passinho, tá bom? Deixa eu ver aqui. Na apresentação, vocês estão acompanhando a apresentação? Nós falamos lá sobre a repartição, sobre a capitalização, mas tem um outro pontozinho que é muito importante, que é essa expressãozinha aqui, olha. Benefício definido. Benefício definido. Eu quero primeiramente diferenciar com vocês os tipos de plano, as modalidades de plano. Então a gente vai entender por que isso é tão importante na questão do equilíbrio atuarial de uma RPPS. Aqui eu representei aquela mesma curvinha da capitalização, ok? Então nós estamos tratando aqui de capitalização. Benefício definido só existe em capitalização? Não, mas eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender nesse contexto para vocês até extrapolarem depois para outras situações. E ele é, sim, muito utilizado em capitalização e os RPPS, pela legislação, deveriam ser capitalizados. Então, a gente vai adotar aqui uma situação de capitalização, ok? Nós temos aqui o tempo, né? Só acabou de entrar, tempo zero, gastou uns 30 anos para se aposentar, aqui está o tempo até o início do benefício, e vai receber benefício durante mais alguns anos até a sua morte. Né? E aqui nós temos o valor financeiro acumulado, o valor do fundo para aquela pessoa ou para aquele plano. Essa fase aqui eu chamo de fase de contribuição. É a fase em que os indivíduos estão contribuindo para o plano previdenciário, eles estão nativos, eles estão trabalhando. Essa outra vai ser a fase de recebimento de benefício. Poxa, mas uma pessoa que já está aposentada não pode contribuir? A gente tem aí contribuição de inativos? É verdade. Coloquei assim só para simplificar, tá? Para a gente conseguir entender melhor o que, numa situação que é mais geral, que é a situação que engloba efetivamente todo mundo, não só quem recebe acima do teto, que é a situação em que a pessoa contribui
antes de se aposentar e depois disso só recebe benefício, ok? Quando a gente tem benefício definido, nós temos que essa fase aqui de recebimento do benefício, ela já está totalmente definida. Por quê? O valor do benefício ou a regra que define esse valor, ela já está definida e ela é clara. Em geral, ela é definida com base no salário. Exemplo, nós tínhamos 80% da média dos 80% maiores salários. A gente tem agora a média dos salários durante o período de contribuição. A gente pode ter também que o valor do benefício vai ser R$1.000. Pronto, vai ser R$1.000 para todo mundo. É um determinado valor fixo, né? Então, nós podemos ter um benefício definido em valor ou uma regra simples e clara sobre esse valor do benefício, em geral, considerando aí o valor do salário. Então, essa fase aqui, ela já está definida, porque se a pessoa sabe qual vai ser o salário dela aqui durante essa fase de contribuição, ela sabe qual vai ser o valor do benefício. O que resta para nós atuários saber é, dado que ela vai ter direito a receber esse valor de benefício durante tantos anos da vida dela, né, enquanto ela estiver viva, com sobrevivência dada, com uma determinada tábua de mortalidade e tudo mais, qual é o valor necessário a ser acumulado até esse ponto para ter recurso suficiente para pagar todos esses benefícios? Então, repare, a fase do recebimento ela já está definida. O benefício já está definido. Falta eu saber aqui qual que é esse valor que eu tenho que ter. A gente faz isso tranquilamente com cálculo de matemática atuarial. Mas, sabendo este valor, eu tenho que definir agora como que vai se dar esse trajeto do ponto zero inicial até esse ponto, depois de 30 anos, em que a pessoa já acumulou, por capitalização, tudo o que ela precisa para pagar os benefícios futuros. Esse caminho aqui, que é dado de vermelho, ele pode ser dado por diferentes formas, né? Eu posso vir aqui em uma linha reta, eu posso começar contribuindo bem pouquinho aqui no início, depois aumentar a contribuição, fazer ela se intensificar aqui nos últimos anos. Ela pode ser proporcional todos os anos. Bem, existem várias formas diferentes de fazer esse caminho. Ele pode ser proporcional ao salário, ele pode ser um valor monetário fixo. E esses caminhos diferentes a gente chama de métodos de custeio, que não vem ao caso aqui, mas é interessante a gente saber que nós temos aqui diferentes métodos de custeios para chegar aqui nesse ponto com o mesmo valor acumulado e ter recurso suficiente para o pagamento de todos os benefícios. Ok? Esse, então, é o método de benefício definido. Nós temos um outro método, que é o método de contribuição definida. Desculpa, método não, é o... Ai, meu senhor. Não é o método de custeio, é o tipo de plano, né, de contribuição definida. Então, nós temos aqui a contribuição definida, que essa parte em vermelho é que está definida, a parte do benefício não, é exatamente o contrário. Então, nós temos aqui que o valor da contribuição é que é previamente definido. Ele pode ser, por exemplo, um percentual do salário. Nós temos aí na Previdência Complementar da FINPRESP, muito famosa, que as pessoas podem escolher contribuir com 7, 7,5%, 8, 8,5% do salário. Então, ela define o percentual de contribuição, ela define como vai ser esse caminho aqui de vermelho dela, o caminho de acumulação dos valores. E chega aqui na data da aposentadoria, então, você acumulou tanto. Isso te dá um direito de benefício de tal valor. E é só a partir desse momento é que se sabe qual vai ser o valor do benefício. Então, enquanto no benefício definido nós temos que a contribuição é uma função do benefício, na contribuição definida, o benefício que é uma função da contribuição. Porque essa fase aqui, olha, ela já foi toda definida. E a gente tem que definir depois qual que vai ser o valor do benefício. Nós temos, se antepondo, esses dois tipos de modalidade. Lembrei a palavra, modalidade de plano. E nós temos um outro plano, que é o plano de contribuição variável, que basicamente tem várias formas, né? São, na verdade, planos mistos que misturam características de contribuição definida e de benefício definido.
A forma mais famosa desse plano de contribuição variável é quando ele é CD, ele é contribuição definida na fase de acumulação e ele vai ser benefício definido na fase de recebimento do benefício. Como que isso se dá? Bem, no plano de benefício definido, eu já sei o valor do benefício e eu tenho que definir o valor da contribuição. Então, o valor da contribuição pode mudar no decorrer do tempo. Exemplo, num determinado momento, o valor da contribuição foi definido pelos cálculos atuariais como sendo de 11% do salário, uma alíquota de 11% sobre o salário. Mas aí observou-se que as premissas atuariais iniciais estimadas não estão sendo observadas, a rentabilidade está sendo menor do que o esperado, a gente vai precisar, talvez, aumentar o valor da contribuição. Por que a gente aumenta? Porque o benefício já está definido. Para pagar esse benefício, a gente precisa ajustar a contribuição. E ela pode ser ajustada no decorrer do tempo, para dar conta de pagar esse valor de benefício. Ok? E ela pode ser ajustada para mais alta ou pode ser ajustada para mais baixa. Ela pode mudar de valor. No plano de contribuição definida, o benefício é que vai ser função da contribuição. A contribuição vai ser definida e o benefício é que vai mudar pela contribuição. Então, se chegar aqui, nesse momento de recebimento do benefício, e não tiver o suficiente para pagar aquele valor de benefício inicialmente acordado nesse momento do tempo, o valor do benefício pode mudar. E ele pode ser maior do que o inicial, por exemplo, se a rentabilidade observada for bem maior do que esperada, ou ele pode ser menor se acontecer o contrário. Ou se acontecer alguma outra mudança inesperada em alguma outra premissa atuarial. Então, o valor do benefício poderia mudar em um plano de contribuição definida. Em um plano de contribuição variável, ele é CD na fase de contribuição, ou seja, enquanto está aqui nessa fase, define-se o valor da contribuição sem pensar no valor do benefício. Mas a partir do momento que chega-se no início do benefício, ele vira um plano de benefício definido. E aí eu já calculo qual vai ser o valor do benefício e esse valor ele não pode sofrer decréscimo. Ele pode aumentar, mas ele não pode sofrer decréscimo. Então ele já reúne aqui características que são também do benefício definido. Acontece que os planos de RPPS são planos de benefício definido. Ou seja, nós já sabemos qual é a regra, está definida inclusive em Constituição, de qual vai ser a regra de cálculo de valor do benefício. Então, nós estamos em uma situação de benefício definido. O valor da contribuição pode mudar, os métodos de custeio, que são os caminhos pelos quais se passa para chegar nesse valor acumulado aqui no momento certo, podem mudar, já que a gente pode ajustar o valor da contribuição para ser suficiente para pagar futuramente o valor do benefício. Ok? Então, nós temos aí essa situação. Aproveitando para falar um pouco de métodos de custeio, como os métodos de custeio, eles consideram caminhos diferentes, digamos que um método de custeio prevê uma acumulação aqui bem linear, ok? E um outro método de custeio segue essa curva vermelha. No primeiro método de custeio, eu deveria ter, após 20 anos de contribuição, este valor aqui acumulado. Então, para esse método de custeio, eu poderia ter um déficit, enquanto para esse método outro de custeio, se eu tenho um pouco menos acumulado, eu poderia estar numa situação de equilíbrio. Então, o equilíbrio ou não, ele varia um pouco também com o método de custeio, e daí a importância de nós definirmos muito bem qual é o método de custeio mais apropriado para atender as necessidades do plano. Porque se eu deixo para pagar tudo só no finalzinho, pode ser que o plano não dê conta de pagar, de acumular todos esses recursos no tempo certo e entre numa situação de insolvência sem capacidade de reversão. Precisa escolher o método de custeio correto para que, de acordo com as capacidades daquele ente federativo, daqueles segurados, daquele RPPS ou daquela previdência complementar que seja, eu conseguir ter um custeio diluído no decorrer do tempo, tranquilo de ser honrado e que a gente consiga honrar aqui depois com o valor dos benefícios. Certo? Quero abrir aqui e ver também se tem mais alguma pergunta, mais algum comentário. Agora o André gostaria de tirar algumas dúvidas. Pode falar, André. Todos me escutam? Sim.
pode falar. Vocês me escutam? Sim. Professora, primeiro eu gostaria de parabenizá-la por esse material de excelente qualidade, muito bom. Eu sinto que nas faculdades de atuária não se fala muito sobre RPPS. Eu mandei uma pergunta, só que foi antes da senhora falar, se você ia falar sobre os custos atuariais, custo normal, suplementar, sobre apuração de resultado, de déficit superávit. E também, se você acredita que se não tivesse a limitação constitucional, um plano CV, por exemplo, vou dar um exemplo de entidade aberta, PGBL e VGBL, a gente pode dizer que na fase de acumulação não tem um risco atuarial, seria um risco financeiro do segurado, participante, né? Não acumular reserva suficiente para os pagamentos na fase de concessão. Você acredita que se não tivesse a limitação constitucional, talvez para um plano CV em RPPS seria melhor do que um BD? Dado que, às vezes, nós sabemos que a PMBC pode não ser suficiente, né, dado juros, dado expectativa de tábua, rotatividade, premissas atuariais que não foram contempladas na época. Nossa, André, você só me faz pergunta difícil, né? Você colocou aí um adjetivo difícil, melhor. O que é melhor? Melhor para quem? Melhor para quê? O que é melhor para o atuário não necessariamente é melhor para o participante, não necessariamente é melhor para o ente. A gente precisaria ter uma discussão aí sobre, efetivamente, melhor aos olhos de quem? Todos esses planos, eles têm características. Um plano CD, ele tem algumas características de chamar a pessoa para a responsabilidade de contribuir, né? Mas pensar, talvez, em algumas carreiras em que as pessoas não têm estabilidade financeira para fazer essas contribuições, pode ser que um plano CD para elas não seja o melhor tipo de plano, porque elas estariam muito mais expostas a mais riscos e elas não têm como, necessariamente, né, algumas têm, outras não, elas não têm como superar esses riscos sozinhas. Então, quando a gente está trabalhando para discutir o previdência social, por exemplo, a gente tem que pensar em alguns aspectos sociais envolvidos nessas decisões. Não é simplesmente o risco pelo risco, é o risco e os efeitos que esse risco pode ter na vida das pessoas. Um plano BD, ele já pode ser mais interessante, talvez, para esse tipo de público, mas talvez ele traga alguns outros riscos que comprometam o financiamento de outros tipos de programas, né? Porque se existe algum déficit em um plano BD, o ente federativo ele é solidário com isso, né? Ele pode ser responsável aí por uma quantidade maior de aportes para cobrir esse déficit. Então, isso pode comprometer, inclusive, alguns outros tipos de políticas municipais, estaduais, e nós ficamos também numa outra situação que é uma situação também complicada. Então, existem riscos envolvidos em todos estes planos, né? E existem consequências de todas as escolhas financeiras que a gente faz. Então, o ser melhor, eu acho que a gente só pode concluir depois de uma discussão muito ampla com alguns setores da sociedade, né? Porque o melhor, atualmente, não necessariamente é o melhor para todas as realidades e para todos os tipos de plano, né? Não é uma perguntazinha difícil aí de responder, tá? Excelente a sua resposta, professora. Eu só fico pensando, eu não sei se eu vou acabar viajando um pouco, mas eu vou dar um comentário. Num plano BD que seja dado com premissas insuficientes, talvez não seja tão bom para os participantes. Vamos supor que tem que se equacionar o déficit, ok? E às vezes é um município pequeno, onde a Câmara Legislativa, ele vai, tentar melhorar. Não tem limites da LRF para botar, às vezes, a contribuição. O ente não consegue honrar. E aí o participante não consegue receber o benefício, que talvez de contribuição variável pudesse receber. Mas são discussões que agregam, e eu achei muito boa a sua apresentação. Só gostaria mesmo de saber, até perguntei aqui para a Ana, ela respondeu, se a senhora ia falar também um pouco de custeios, que é algo que eu, sendo muito sincero, não vi na faculdade de ciências atuariais, pelo menos eu acredito que é algo que não tenha. Não sei como é na UFRN, pelo que eu estou vendo do corpo de docente, né, vocês falam bastante, então talvez seja complementado, mas na faculdade que eu participei, que outros amigos meus participaram, não entrava em RPPS. Mas é só esse ponto de vista mesmo, do CV contra o BD, que talvez um BD, o ente não tivesse dinheiro suficiente para equacionar com contribuições extraordinárias, ou fica limitado com a LRF, são boas questões, mas muito obrigado aí pela apresentação.
Obrigada, André. Nossa, são muitas questões mesmo, né? Existe o risco de o ente não ter como equacionar e existe o risco do ente também não fazer os depósitos necessários no plano CD, então não se acumular o valor necessário, aí o risco fica todo para o participante. Dependendo de qual é essa massa de participantes, também pode ficar numa situação complicada. São um monte de riscos. São muitos, efetivamente. Então, essa pergunta é bem difícil mesmo de responder, porque são muitas variáveis a serem consideradas. E essas respostas, a capacidade de resposta, ela varia muito de um município para o outro e de um porte de município para o outro. Né? Municípios pequenos, no interior do Nordeste, têm uma configuração diferente de municípios grandes no Sudeste, completamente industrializados, são capazes de respostas diferentes. E assim como as pessoas desses municípios também são capazes de absorver riscos diferentes e de gerir riscos diferentes. E a gente tem que pensar também na capacidade dos gestores, né? A gente tem observado, né, eu gosto muito dessas oficinas porque a gente tem contato com os gestores municipais e é sempre uma experiência maravilhosa. Eu vejo como muitas vezes se erra por falta de capacitação prévia para aquele tipo de decisão. E a gente precisa dessa capacitação. Talvez atingindo uma maior capacitação, uma maior capacidade de decisão, a gente consiga ter planos bem geridos com um risco pequeno em qualquer dessas três configurações. Né? Mas na situação atual, eu vejo risco grandes nos três, de verdade. Então, teria dificuldade aí de te dizer algo melhor do que isso. Em relação aos métodos de custeio, eu falei aqui bem rapidamente, porque no SitePrev nós utilizamos apenas um. Depois eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Mas a gente não tem ainda a possibilidade de simular com vários métodos de custeio diferentes. Né? Então, a gente simplesmente assume que a alíquota vai ser constante e vai ser proporcional ao salário. Né? Que é razoável, mas não é assim que todos os RPPS são geridos. Muitos deles já preveem que a alíquota vai aumentar no decorrer do tempo. Isso induz um déficit. Por conta disso, a gente prefere não simular essa possibilidade, porque a gente já estaria, talvez, comprometendo a capacidade de pagamento no futuro. Ok? Então, a gente simula sempre considerando uma alíquota de contribuição constante no tempo e proporcional ao salário. Mas, principalmente, na UFRN, nós temos, não uma, mas duas disciplinas em que nós trabalhamos muito RPPS. Em uma, nós trabalhamos métodos de custeio, métodos de financiamento, e em outra a gente trabalha muito as premissas atuariais conjugadas com os cálculos de método de custeio, financiamento e tudo mais. Espero, quem sabe, depois a gente não produz aí mais uma oficina para falar mais especificamente sobre isso. Né? Acho que seria interessante. Professora, perfeito. Se você fizer essa oficina, te garanto que tem público, porque pelo menos as faculdades aqui do Rio de Janeiro, de onde eu falo, não tem matéria de RPPS. A gente ficou... Eu adoro matemática atuarial, sou um fã de todos essas partes demográficas, a parte de matemática atuarial, mas não tem método de custeio, não tem equacionamento de déficit, não tem apuração de resultado. Eu fiquei com uma dúvida, eu acho que você vai falar mais para frente, então eu vou guardar sobre o software, se ele faz separação de massa também. Mas acho que você vai acabar falando um pouco mais na frente, né? Ainda não, né? É algo que a gente pretende implementar, mas as coisas são construídas aos poucos. Já construímos muito, eu vou mostrar toda a riqueza, né, do SitePrev, você já vai ver que já tem muita coisa. Nós ainda não conseguimos implementar a segregação de massas, mas esperamos poder fazer isso nos próximos anos. Ok? Perfeito, vou me despedir. Só de ter um SitePrev, só de ter um software já é um grande ganho atuarial. Muito obrigada, André. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa sobre o que nós comentamos até agora? Não? Então, vamos aqui já chegando nos finalmente de hoje. Estou gostando da interação, estou gostando da participação de vocês. Muito obrigada. Vamos então avançar aqui mais um pouquinho. Né? Para quem já é um atuário formado, como o André, já deve ter visto esse gráficozinho algumas centenas de vezes. Mas como nem todos aqui estão nessa situação, a gente precisa apresentar novamente.
Isso aqui resume um cálculo atuarial. Que nós temos duas variáveis, tempo e valor financeiro. Ok? Durante o decorrer do tempo, nós temos entradas e saídas de recursos financeiros em momentos diferentes no tempo. Todo cálculo atuarial envolve isso. E nós precisamos ter um equilíbrio entre essas saídas e entradas. Ok? O que nós fazemos? Nós consideramos, já que o dinheiro tem valor no tempo, né? R$1.000 hoje não necessariamente é R$1.000 daqui a 10 anos. Não compra as mesmas coisas. Não tem o mesmo valor eu gastar agora do que eu gastar daqui a 10 anos. Então, nós temos uma variação do dinheiro, do valor financeiro, no decorrer do tempo. Então, nós precisamos comparar esses dois valores em um mesmo momento do tempo. Por exemplo, no início do período, pode ser no meio, pode ser no final, não importa. Aqui eu coloquei no início, né? Então, o que eu faço? Eu trago todos esses valores a valor presente neste momento do tempo. Com os benefícios, eu faço a mesma coisa que eu fiz com as contribuições. Eu trago todos estes valores ao mesmo momento do tempo das contribuições. E aí, então, eu posso comparar estes dois valores. Quando eu estou tratando de valor presente unicamente, eu tenho só o valor do dinheiro no tempo. Eu faço isso considerando apenas a rentabilidade. Quando eu tenho um cálculo de valor presente atuarial, além do valor financeiro no tempo, eu tenho a probabilidade daquele pagamento acontecer ou não. Eu considero isso nos cálculos. Então, eu vou trazer valor presente atuarial, considerando também as probabilidades de pagamento das contribuições e dos benefícios. Aí sim, eu comparo esses dois montantes. Quando eu tenho as contribuições iguais aos benefícios, eu tenho uma situação de equilíbrio. Quando eu tenho um maior do que outro, eu tenho um desequilíbrio, seja para superávit, seja para déficit. Então, quando eu mostrei para vocês aqui, num plano de benefício definido, eu já sei qual é o valor dos benefícios, eu tenho que ajustar o valor das contribuições para que essas contribuições sejam suficientes para pagar esses benefícios, numa situação de equilíbrio. Então, a nossa grande questão é o equilíbrio atuarial, porque eu não considero só o valor do dinheiro no tempo, eu considero também as probabilidades, que são aqui representadas pelas premissas atuariais. Probabilidade de mortalidade, de invalidez, de constituição de família, de aposentadoria, etc. Okay? E eu considero também, por exemplo, taxa de aumento salarial, considero um conjunto de variáveis, rentabilidade. Tudo isso é considerado aqui no cálculo atuarial. Nós temos a seguinte situação dos RPPS. Nós temos um plano de benefício definido, que envolve um risco de déficit real, porque se não acumulou-se o suficiente para pagar o valor dos benefícios, o ente federativo entra solidário e pode ter um gasto grande. Isso pode representar um problema público, porque se está sendo destinado mais recurso para um tipo de público, deixa de se destinar recurso para outras políticas. Então, isso é um problema de política pública brasileira. Nós temos planos capitalizados, de preferência, porque a legislação nos coloca isso, mas nós temos planos que ainda não estão nessa situação de capitalização. Nós temos planos de repartição e nós temos planos de segregação de massas, que é um instrumento que se tem para tentar migrar da repartição para a capitalização. Então, tem planos aí que estão nessa fase de transição. E nós temos uma busca pelo equilíbrio atuarial. E para completar toda essa problemática, nós temos RPPS com poucos ativos, com poucas pessoas seguradas e uma variação aleatória considerável relacionada ao comportamento populacional da massa de participantes desse RPPS. Então, uma dificuldade metodológica, porque os nossos métodos até então, eles foram feitos para grandes populações e não para pequenas populações. Gente, para finalizar, só assim, dando uma pitadinha do que a gente vai ver a partir de amanhã, né? Queria falar para vocês da diferença, né, dos métodos de simulação e dos métodos analíticos. O que eu chamo de métodos tradicionais de atuária são aqueles métodos que foram desenvolvidos a partir de equações matemáticas. Muito bacanas, de verdade, são métodos ótimos. Né? São métodos que foram desenvolvidos a partir de muitos anos de estudo, de grande desenvolvimento de probabilidades, de matemática atuarial, e com isso a gente consegue
analisar e gerir uma grande quantidade de situações. Nós temos aqui, por exemplo, coloquei para representar o nosso azinho, né? Que representa o pagamento de anuidades. Olha que bacana. Quando a gente trata aqui do azinho, que representa uma vida, que foi estimado com base no comportamento de probabilidades relacionadas a grandes populações, a gente percebe algumas limitações do método analítico. Primeiro porque ele não considera populações pequenas, né? Então a gente precisa recorrer a outros métodos, e aqui a alternativa que eu apresento para vocês é recorrer a simulações estocásticas. São um tipo específico de simulação. Por quê? Porque com essas simulações talvez a gente consiga atender melhor a isso que a gente chama de probabilidades e os efeitos dessas probabilidades para populações pequenas. A variabilidade que se observa em torno de valores médios de probabilidade. E tem uma outra situação que é a seguinte: quem já fez aqui teoria do risco já deve ter visto um gráficozinho bem parecido com esse. Esse gráficozinho, ele mede valor monetário no decorrer do tempo. Para, por exemplo, um tipo de seguro. As pessoas contribuem, as contribuições são lineares no tempo, então repare que todas elas crescem linearmente, né? O valor aumenta. O valor total do fundo, ele diminui quando você tem um sinistro. Esses sinistros são independentes, mas são identicamente distribuídos. Eu tenho uma distribuição de probabilidade que eu posso associar a esses sinistros e todos eles têm a mesma distribuição de probabilidade. Com isso, eu consigo fazer uma modelagem estatística tal, em forma de equações, em forma de modelagem matemática, que eu consigo modelar o comportamento dessa variação aleatória que se ocorre do valor monetário no decorrer do tempo e estimar, por exemplo, a probabilidade de ruína. Aqui eu representei único trajeto, um único caminho aleatório, mas eu posso ter vários caminhos como esse e a partir disso ter uma probabilidade, ter como estimar a probabilidade. E a gente faz isso analiticamente a partir de algumas equações matemáticas. Só que na Previdência a gente não tem essa situação. Na Previdência, as variáveis não são independentes. O pagamento do benefício não é independente do pagamento da contribuição, como acontece no seguro. Se você faz o seguro de carro, por exemplo, você tem que pagar a mensalidade do seguro independente de ter o sinistro ou não. São independentes. Na Previdência, o pagamento da contribuição para quando começa o pagamento do benefício. Então, eles não são independentes. Eles são muito dependentes. E também não são identicamente distribuídos, né? Já que tudo pode variar de acordo com sexo, com idade. A gente tem aí, por exemplo, a distribuição de probabilidade de morte, que varia com sexo e idade, pode variar se a pessoa é inválida ou se ela não é inválida, ou pode variar com algumas outras características, pode variar com a coorte. Nós temos um conjunto de características que fazem com que esses eventos não sejam modelados de forma identicamente distribuída. Então, para a Previdência, nós não conseguimos fazer a análise da variação dos recursos financeiros de um determinado plano no tempo por métodos analíticos. Nós temos que recorrer às simulações. E hoje nós conseguimos, né, juntar todas essas variações de distribuições de probabilidade em um único modelo de simulação, como faz o SAGPREV, e ter resultados que se parecem, por exemplo, com esse aqui que eu coloquei. Eu tenho aqui o valor do fundo no decorrer do tempo. Cada caminho, cada linhazinha dessa é uma simulação diferente. E eu consigo, para cada momento do tempo, fazer um recorte e analisar a distribuição dos resultados que se obteve, dado um conjunto de simulações. É isso que a gente faz com os métodos de microsimulação, pelo menos. Existem simulações que podem me dar um único resultado. Aqui no SAGPREV nós trabalhamos com simulações estocásticas, que são simulações que nos dão uma variação de resultados, uma variabilidade de resultados, e de forma que eu consiga associar probabilidades a cada um desses resultados possíveis. E só para dar uma palhinha, a gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã, mas só para passar aí mel nos lábios, vocês ficarem com um pouquinho mais de vontade de ver o que nos reserva amanhã, tá certo? E vou abrir aqui novamente para as perguntas, vou interromper aqui a apresentação
e quero abrir aqui para perguntas e comentários que vocês tenham a respeito do que foi colocado até agora. Bom, eu gostaria de agradecer, professora, pela sua aula. Foi uma excelente aula, com grande didática, passando conteúdos que nós, atuários, não sei, já é um pouco complexo para nós, imagina para quem não é. E você passou de uma forma claríssima. Então, eu gostaria de ficar meu agradecimento aqui. E quanto às simulações, eu não sei a quantidade de simulações que faz o SADPREV, mas acredito que no final vai convergir para uma normal, como tudo na vida converge para uma normal, né? Muito obrigado, viu? Estamos investigando, às vezes sim, às vezes não. Mas é aproximadamente normal, E depende também do resultado, tá? Qual dos resultados que a gente está analisando. Muito obrigada, André, pelas suas considerações, muito obrigada pela sua participação. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Natália? Não, eu tô... Meu áudio tá péssimo. Oi? Aí. Vocês estão me ouvindo? Estou. Ah, que maravilha, porque aqui para mim tá cortado o áudio. Ah, que bom. Então tá funcionando, tá todo mundo aqui congelado, mas está funcionando tudo bem. Cristiane, é mesmo só para parabenizar mesmo, né, essas iniciativas que você também tem tido na UFRN, de dar essas aulas, né, de nos brindar aí com todo o conhecimento que você tem em regime próprio, porque realmente, como o André colocou, André, eu já até já fiz amizade com você lá no LinkedIn. Como ele bem colocou, né, às vezes a gente não tem muito acesso ao regime próprio, né, nas universidades e tal, é algo que às vezes não é tão aprofundado assim, né, e então a gente tem tido aí a oportunidade com você de realmente se apropriar desse conhecimento, então agradecer mesmo, agradecer mesmo, né, e parabenizar mesmo pela didática e pelo SADPREV e por tudo que você tem feito aí pela Atuária. Muito obrigada, Natália. Eu acho que é importante a gente destacar que os cursos de ciências atuariais, eles são muito diferentes, porque eles dependem dos professores que estão ali, o contato que os professores têm com cada área. Então, alguns são mais fortes em RPPS, outros em previdência complementar, outros nas questões financeiras, outros em questões matemáticas. São cursos muito diferentes. E eu acho que essa também é uma riqueza que a gente tem. Né? E a gente pode compartilhar. Agora, acho que mais fácil ainda a gente tem conseguido compartilhar esses conhecimentos. Espero que a gente continue assim, para que a gente possa ter atuários de qualidade em todas essas áreas. Né? Que os nossos alunos se formem bons profissionais responsáveis. Pensando, por exemplo, nas consequências, como eu disse, das escolhas atuariais que a gente fala. Né? Pensando não só nas questões quantitativas, mas os efeitos que essas questões quantitativas têm na vida das pessoas. Com certeza, Cris, concordo com você, né, a nossa responsabilidade social é muito grande, né, então eu acho que realmente a gente tem que estar mais atento a essas questões. Muito obrigada. Oi, professora? Sim? Marcos, está ouvindo? Oi, Marcos, tudo bem? Oi, Marcos aí. Tudo ótimo. Não, eu só gostaria de complementar um pouco aqui o que o André falou, essa questão dos métodos de financiamento. Assim, eu não sou atuário, mas por questões profissionais tenho trabalhado bastante próximo, né, com o RPPS, e uma das coisas assim que para a gente, pelo menos para mim, eu sinto uma dificuldade muito grande, é justamente de achar material e estudar essa parte de método de financiamento. E é interessante ouvir que nem todas as faculdades abordam, porque para mim, assim, mas eu também tenho uma visão muito limitada só de RPPS, como eu não sou atuário,
é uma questão tão fundamental quanto esses métodos de financiamento não serem abordados em qualquer faculdade, entendeu? Concordo que algumas universidades podem ser mais fortes ou não, mas acredito que deva ter um denominador comum entre as faculdades e métodos de financiamento, a meu juízo, não deveria ficar de fora. Só isso. Ô Marcos, se eu não me engano, da literatura, tem a do Paulinho, que ele fala um pouco sobre o método de custeio no final do livro dos Aspectos Atuariais e Contábeis e no livro dele que ele lançou. Mas é muito pouco, não fala tanto de RPPS. Eu não sei, a professora poderia até exemplificar para a gente. Eu nunca vi um livro que falasse de apuração de resultado, equacionamento de déficit, separação de massa. Eu nunca vi isso. Não sei se o resto dos atuários já viu alguma literatura. A gente sabe que tem algumas portarias da Previc, mas é pequeno. Não tem literatura, pelo menos na minha opinião. Literatura realmente, a gente é bem carente mesmo, sabe, André e Marcos e todo mundo, né, que está aqui. Mas, de fato, assim, na universidade, pelo menos lá na PUC, eu vi métodos de financiamento e tudo mais. O que eu disse que eu não vi, né, e realmente, assim, quando eu converso com os demais colegas de atuária, a gente não tem um aprofundamento em regime próprio, propriamente dito, né, mas as metodologias a gente tem acesso. E, de fato, é bastante carente mesmo de literatura. Bem... Pois eu vou apresentar uma literatura aqui, Cristiano, licença. Aqui, por favor. Tu deu show agora. Muito obrigada, tá? Pois é, tem literatura. Tu deu show. Eu ia apresentar exatamente isso, né? Embora talvez não tão completo quanto existe a demanda que seja, né, de uma forma inicial e mais completa do que nos livros que a gente tem disponível até então. Nesse livro, Premissas Atuariais em Planos Previdenciários, um dos capítulos é exclusivamente de métodos de custeio. Esse livro é meu. E ele foi escrito exatamente pela necessidade dos alunos que eu observava no curso por alguma literatura, né? André, você falou, né, que não tem segregação de massas, não tem todas essas coisas. Não, ele só fala sobre os métodos de custeio, não fala sobre segregação, não fala sobre outras coisas. Quem sabe, possivelmente, depois a gente escreve, né? Quem sabe daqui não surja aí um grupo para poder escrever algum livro assim, seria muito interessante. A gente tem demanda, a gente precisa disso. A literatura internacional tem um livro muito bom, que é do Winkeleus, eu posso colocar depois para vocês, e ele tem disponível até gratuitamente, só que é literatura internacional, e nem tudo que se faz em outros países serve para a gente, mas esse livro é assim, considerado a Bíblia, porque ele apresenta os métodos mais básicos, e todos os outros que eu já conheço são escritos com base nele. Então, eu recomendo ele. Mas, assim, na literatura brasileira, a gente efetivamente não tem tantos livros assim, nós precisamos fomentar. Mas eu já recomendo, tá? Quem quiser pode depois falar comigo. Vou ver se eu coloco lá também para vocês, no grupo lá do Classroom, para vocês terem acesso ao link, tá? Mas se chama Premissas Atuariais em Planos Previdenciários, e nós usamos muito esse livro no curso de Ciências Atuariais da UFRN. Nós utilizamos bastante mesmo. Desde os com certeza eu vou dizer. Porque houve toda essa discussão que eu mostrei para vocês, né, de métodos de financiamento, as modalidades de plano, as consequências sociais dessas escolhas, tudo isso é abordado. Aborda a RPPS, tem um capítulo específico sobre premissas atuariais e tem depois esse capítulo que fala sobre os métodos de custeio. E ontem mesmo, né, Marcos, a gente estava conversando a respeito disso, e você me perguntando sobre mais literatura, tirando algumas dúvidas sobre aquilo que eu coloco no meu livro. É muito bom saber que está sendo útil. Não é perfeito, é alguma coisa, até para a gente se balizar e construir outras melhores, mais completas, com todas essas demandas que o André está levantando aí, talvez um próximo livro, escrito por mim ou por outros atuários. Temos muitos aqui competentes. Se eu não me engano, Natália, no seu canal, Damares, agora, desculpe minha confusão, teve um auditor do TCE, de algum tribunal de contas, acho que do Rio Grande do Sul, que tem um livro que ele fala de alguns de fundos. André? Acho que foi do Damares. Posso estar confundindo.
Posso estar confundindo com o Rodrigo. Foi o Rodrigo, ele falou de alguma literatura que ele fala sobre alguns assuntos atuariais. Não sei se ele chega a falar. Acho que ele fala de fundo de oscilação de risco, não me lembro. Ah, foi mesmo. Isso, é isso mesmo. Não foi, Marcos? Eu acho que foi Carrozino mesmo. Agora, você falou em relação a isso numa live de regime próprio mesmo, com o Tiago. A live era com o Tiago Silveira e com o Rafael Porto. Foi isso? Isso, foi isso. Foi mesmo. E ele até disponibilizou, viu, gente? O artigo dele tá lá no canal do Telegram, se alguém tiver interesse, viu? E tá, assim, incrível. Tá muito legal o artigo. Sim, André falou agora da questão da segregação de massa e tudo mais. A gente até, considerando essa carência, né, de material, de conteúdo, enfim, vai fazer uma live até nessa quinta-feira com o professor Antônio Cordeiro, e a gente vai tratar de cisão, fusão e imigração. Migração, tá, gente? Imigração não. Migração. E aí, não é em regime próprio, né, em previdência complementar, mas já é algo que nos ajuda muito aí a fazer um paralelo, né, professora Cris? Então, estão todos convidados aí para contribuir com a gente. Estarei presente. Só comentar. Legal. A gente tem só que aproveitar as oportunidades, não é isso? Com certeza. Gente, eu tô amando. Tem outros assuntos também muito bons, de retirada de patrocínio. Seria até interessante. Situações extremas, né? São as próximas, André, porque também retirada não tem nada, é um negócio extremamente complexo. Extremamente complexo. Pensa na dor de cabeça. Penso. Pois é. Então, assim, a gente está tentando, né, trazer, por conta dessa falta mesmo, né, de repente, de uma fonte, né, de fontes, a gente tem trazido mesmo quem passou por isso na prática e o que a pessoa fez, porque aí a gente tem pelo menos um balizador, né, para caso alguém passe por isso, já sabe aonde encontrar algum norte. Outro ponto que eu acho interessante são os métodos atuariais de equacionamento de déficit, né? Se viu que tem déficit, quais são as formas de equacionar? Quais são os métodos? Tem outro, esse seria outro assunto. Tem equacionamento lá, já tratei de equacionamento de BD, de CV, que é danado, gente. Equacionamento de CV é uma dor de cabeça terrível, mas dá para fazer. A gente fez, dá para fazer. E também Maris tratou de destinação de superávit, né? Que é uma outra questão também bastante importante aí. Dor de cabeça boa, né? Boa. Trabalho é sempre bom, né? Com certeza, eu estava falando no mudo, com certeza. Seu canal tem contribuído muito, Natália. Nossa, Nath, você está sendo bom mesmo, está contribuindo muito para o meu tutorial. Parabéns. Opa, obrigada, gente, obrigada, viu? Mas isso tudo, assim, não teria nenhum sentido se as pessoas não tivessem comprado, né, se os amigos não fossem e prestigiassem lá as lives e tudo mais, se não se colocassem à disposição, né, para ir lá conversar com a gente, trocar aquela experiência. Então, assim, é um trabalho coletivo mesmo, né, de todos. A live, a sua aula também, professora, foi excelente, muito bom, muito obrigado por vocês poderem compartilhar o conhecimento. Muito obrigada. Mesmo passo minhas palavras da Nath. Muito obrigada a todos. Não adianta se não tem uma comunidade que deseja, que fomenta tudo isso para a gente crescer, para a gente compartilhar, para a gente, inclusive, se aprimorar. Muito obrigada pelo comentário de todo mundo. Eu espero que a gente se encontre aqui amanhã para tratar também dessas questões mais técnicas, entrar um pouquinho mais na modelagem do site prévio. Estou doida para chegar nessa parte com vocês. Ah, beleza. É esse mesmo link, professora? Sim, vai ser esse mesmo. É o mesmo link? Esse mesmo link, beleza, tá bom. Eu criei uma turma no Classroom